is so sweet, but it makes no difference, cause the night you want to you want it all, but you can't have it. Crying, bleeding, lying on the floor, so you lay down on it and you do it some more. You got to share it, so you dare it, then you bear it, and you deserve it. You want it all, but you can't have it. It's in your face, but you can't grab it. Alive, afraid, a lie, a sin, it's magic, it's tragic, it's a loss or to win. It's dark, it's noise, it's a bitter pain. It's sad, it happened, and it's a shame. You want it all, but you can't have it. It's in your face, but you can't grab it. What is it? You say, what is it? You say, what is it? You say, what is it? You say. Onze horas 41 minutos, ouvimos agora. Acho que foi. O que foi? Epic, né? Epic, Faith No More. Muito bem. Aí. Agora eu vou chamar ela para falar um pouco. Ela mal deu um oi no primeiro bloco, né, Ianca? Exato. Por favor. Então, entrando no tema,
quando eu me questiono o que seriam direitos humanos, eu penso em duas coisas. O que eu acho, assim, o que eu sinto e o que ele representa. Então, para mim, o que eu sinto quando eu penso em direitos humanos é em luta. Direitos humanos, para mim, é luta. Luta cultural, luta social. É uma luta para libertar o sujeito da condição que ele se encontra. De excluído na sociedade e do direito a uma vida digna. E o que ele representa? Para muitas pessoas, os direitos humanos, ele representa... direitos estatais, assim, aqueles que estão positivados. E é só isso que representa. Mas direitos humanos é muito mais que isso. É uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir, e as pessoas estão sempre buscando, que é mais do que sobrevivência, entendeu? É mais do que existir no mundo. É ter condições de existir nesse mundo. É bem o que a gente estava conversando antes, né? A dignidade do ser humano. E todos têm direito a esse direito, né? Dos direitos humanos. Claro, ótimo, né? Porque dentro do que a Ianca está trazendo, penso que se não tem... direitos humanos discutidos, estruturados coletivamente, se fica dentro apenas da meritocracia, né? Ou seja, eu vim de família financeiramente estruturada, socialmente estruturada, aquela coisa, nasci de família rica, ou não necessariamente rica, mas com condições, então eu tenho um lugar no mundo, né? Eu tenho direitos que estão postos, estão visíveis. E as outras pessoas que, infelizmente, não nasceram nas mesmas condições, na mesma estrutura que eu, não têm esses direitos. Então, acho que eu vejo, pelo menos, não sei como vocês enxergam, mas vejo essa ferida muito aberta socialmente e na questão cultural da coletividade brasileira, e é muito velado. Né? Quando se diz, e ainda brinquei, disse que eu ia provocar eles dizendo direitos humanos para humanos direitos, que geralmente é algo que eu fico, às vezes, meio sem ar assim, para responder esse tipo de absurdo. Porque acho que é isso que eu coloquei, né? Essa frase direitos humanos para humanos direitos esconde essa realidade. Né? Eu tenho condições financeiras, eu estou respaldado por uma estrutura familiar. Então, me acho um humano direito. E que o preto ou a preta, pobre, que nasceu sob condições complicadas, né, sem condições, por vezes, de se alimentar, de ir à escola, não seria um humano direito. Né? Então, penso que os direitos humanos vêm para estruturar coletivamente, nos colocar, como diz o Hector, na condição mínima, né, de... não sei se igualdade de direitos, mas é isso, para garantir que o preto, a preta pobre, tenha o mesmo direito, enfim, do filho, da filha do latifundiário. Né? E acho que a sociedade, principalmente as elites, não suportam isso. Eu tenho visto muito isso posto nas redes sociais, enfim, em vários espaços onde se dissemina o ódio e se fica furioso com, entre aspas, o pessoal dos direitos humanos. Não sei se vocês enxergam dessa forma, que estão mais dentro, Rafa também, né? Estão mais dentro dessa questão aí do direito, especificamente. Sim. Fiquem à vontade. Eu acho, assim, que, nesse sentido, os direitos humanos, eles incomodam quem está no poder. E é, então, por isso que tem essa questão de direitos humanos não é bom e tal, e aí se reproduz isso em vários meios, e aí o ser humano acaba diminuindo a sua empatia pelo outro ser humano, sim, né? E aí é complicado de falar sobre direitos humanos com essas pessoas, porque elas também acabam, devido a essa... uma rigidez, né? Isso, não sei... acabam não escutando o outro, né? Mas é o que a gente falava antes, eles não são contra os direitos humanos, eles são contra alguns humanos. Exato. Os direitos humanos eles gostam. Eles não gostam de algumas pessoas. Por isso, Rafael, Deca e Ianca, que quando a Deca chamava atenção direitos humanos para humanos direitos, e se usou um termo aqui que vai se adequar perfeitamente a isso, é fascismo. Fascismo social, porque a gente está buscando fatiar uma parcela da humanidade, negando a essa parcela a condição de ser humano por uma eventual conduta e que a gente considera, dentro do nosso Estado, da nossa legislação,
reprovável, uma conduta criminosa. Então, por isso a gente deve negar direitos, negar a condição de ser humano. E foi o que foi feito mesmo no regime fascista. Regimes fascistas fazem isso. Eles desumanizam as pessoas, aquelas que não servem para aquilo que pretende o regime. Desumanizam a sua condição de ser humano, de tal forma que, negando a própria humanidade, se torne um ser menor. E por isso a ideia de matar, de exterminar, se torne algo plausível, aceitável. Sim. Então é exatamente isso que a gente combate. A ideia é que a gente tem, todos os seres humanos, nós somos iguais, sim, todos podemos cometer algo. E aqueles que eventualmente cometem um crime ou que não tem nada, os direitos humanos vão garantir um mínimo de existência, um mínimo de igualdade. Porque, por vezes, não vou usar a palavra justiça, o sistema judicial não age com justiça. Né? Não. Porque é isso, estava lembrando dessa garantia de direitos para todos e todas, lembrando de, enfim, N situações, não preciso citar especificamente, mas de pessoas que cometem crimes, tá? E vamos tentar colocar em pé de igualdade o mesmo crime. Enfim, o Rafa, tá? O homem branco, não é rico, mas não nasceu, né, na favela, teve condições de vida, né? Mata alguém, atropela, tá? E mata alguém. E, sei lá, o Pedro, que nasceu, né, enfim, de qualquer bairro da periferia, atropela alguém. Né? O Pedro espera o seu julgamento na PERG. O Rafa provavelmente consiga responder em liberdade, porque é um cidadão de bem, né? E é isso que Hector já desconstruiu, mas digo, é tão forte, tão enraizado socialmente. E não quero cometer nenhuma injustiça, me corrijam se eu estiver errado. Qual é a diferença aqui entre o Rafael e o Pedro? É que o Rafael vai ter dinheiro para pagar um bom advogado, que vai conseguir entrar com os recursos legais suficientes para que eu possa responder em liberdade. Se eu sou aí réu primário, daqui a pouco foi um dolo eventual. Fixo, exatamente. Assim, e aí o Pedro não. O Pedro vai depender de ferramentas estatais específicas, como a Defensoria Pública, que está extremamente inchada, porque tu tem muita gente lá para ser atendido e pouco defensor. Vai depender de outros serviços, como, por exemplo, o EMAGE, como o Centro de Referência de Direitos Humanos, que também atende uma comunidade gigantesca, e que vai estar ali, sabe, na melhor das hipóteses, né, com profissionais que vão estar tentando ajudá-lo, mas ele não tem capacidade de contratar um profissional, um advogado particular, só para ele, para fazer todo o possível para que ele não seja preso, ou pelo menos responda em liberdade. E aí a gente vem essa questão. O pessoal dos direitos humanos, como eles dizem no Facebook, não está aqui para livrar vagabundo da cadeia, como eles dizem também. Está aqui para fazer uma manutenção e a defesa, tá, dos direitos mínimos, que é isso que tu está falando, dos direitos humanos, do devido processo legal. A gente quer que a pessoa que praticou algum crime, óbvio, também responda pelo crime praticado. A gente tem um ordenamento jurídico, a gente tem uma legislação e ela é muito clara, né? A gente tem um Código Penal e outras leis que vão dizer o que é uma conduta que é lícita e o que é ilícita. Beleza. Praticaste uma conduta ilícita, tu tens que responder por aquela conduta como anda o nosso ordenamento. Mas responda da maneira correta, com a manutenção dos teus direitos, com a manutenção do mínimo possível para tuas garantias fundamentais, sabe? Que muitas vezes não acontece. E não vai acontecer como o Hector falou, com cor, com classe. Entendeu? Porque é diferente o Rafael cair lá na delegacia, entendeu? Para passar uma noite até se descobrir o que aconteceu, e é diferente que caiu o Pedro lá, que é negro. E geralmente o Rafael tem graduação, entendeu? Tem todas essas outras questões. Tentando lembrar o nome do menino, aquele que foi preso, sei lá, 2 anos. Rafael Braga. Negro, também, da periferia. E tá preso até hoje? Não se conseguiu, acho, né? Liberdade condicional, habeas corpus, nem nada assim. Acho que conseguiu. Conseguiu? Eu acho. Porque eu lembro que a família estava tentando. Não, ele conseguiu, mas ele foi preso por portar pinho-sol. Assim, ele foi o único preso das manifestações de 2013 que não estava nas manifestações, que ele não estava. Ele não estava nas manifestações. Ele tinha feito compras por portar pinho-sol. Então.
era negro, pobre, e ele tinha, não lembro, enfim, conseguiu uma renda, vendeu, enfim, saiu do trabalho, comprou produto de limpeza para levar para casa, passava por perto das manifestações e foi preso e, enfim, tá aí. Né? E sabemos de, nossa, quantos casos de pessoas com uma estrutura familiar, financeira muito melhor que estão soltos. Eu tava olhando aqui no estúdio, tem uma série de fotos, né? Sim. De diferentes pessoas. E muito do que foi dito aqui tem, principalmente quando está ligado ao sistema judiciário brasileiro, está ligado à ideia de prejuízo, preconceito. Todo mundo tem um juízo, um preconceito em relação a algo ou alguém. É nosso isso. Sim. Tem a ver com um pouco que a gente carrega, valores, enfim, a gente tem. Vai olhar para uma pessoa, vai ter um julgamento. O problema é quando esse julgamento ele se torna algo que representa um fechamento na vida social da pessoa. Ter prejuízo, ter preconceito é um ponto de partida para diálogo, para uma relação dialógica. Ótimo. E não para fechamento. O teu prejuízo, o teu preconceito, ele não pode representar uma totalização na tua vida, não faz sentido. Então, o que eu estou vendo, o que eu acho, ok, se é um juiz, guarda para si. O juiz senta e já imagina, aquele cara eu vou julgar assim. Não serve. Para atividade judicial, não. Serve para a vida dele. Imagina isso. Todo mundo olha para alguém, faz um juízo. Gente, não é a discussão dos direitos humanos não é querer vedar aquilo que tu pensa em foro íntimo. Embora seja uma construção interessante também. Mas não é isso que se quer. O que se quer é assim, bom, tem um prejuízo em relação ao Rafael Ianca, a Deca. Vamos se abrir? Vamos aproveitar isso para ver o que a gente pode aprender. O que eu posso aprender com o outro? O que eu posso perceber? Ouvir o outro e ser ouvido, tá bem? O cara é isso, pensa isso, vou ouvir. Mas me ouve também e vamos tentar construir algo. Senão, realmente, gente, vamos chegar no impasse em que o que eu questiono, sempre brinco com a gurizada em sala de aula, afinal de contas, o que a gente quer vivendo em sociedade? Se a gente quer descambar para um Mad Max, assim, eu não sei o que vocês querem. Se quer esse mundo em que a gente assegura dentro de um contrato, dentro de uma Constituição, dentro de qualquer texto legal, que é de um Estado democrático, de direito, mais igualitário, bom, então vocês têm que estar mais abertos. Porque, do contrário, a gente vai para regimes arbitrários, violentos, classistas, calcados na ideia que ideias, essas assim, abjetas, né, utilitárias. Higienismo social, muito. Exato, também, né? A ideia de que do querer é poder, né? Quando uma sociedade não se constrói assim. Exatamente. Então, vamos ter mais. Então, se a gente quer construir aquele mundo legal que está lá na Constituição, ou que os direitos humanos adotam como sua base, bom, então a gente tem que estar um pouquinho mais aberto para romper um pouco, suspender esses nossos prejuízos e não totalizar. O que as pessoas têm feito hoje, a internet deu voz para isso, deu espaço para isso, é expressar esses preconceitos como se fossem algo totalizante. E quando uma figura pública, um político, expressa também esses preconceitos como algo totalizante, o cara ainda se identifica. Sim. Então um idiota vê, com perdão da palavra, outro idiota se identifica e acha que, bom, então tá, né? Essa imagem errada, desviada, reprovável que eu tenho intimamente, ela pode ser expressável. E eu estou sendo sincero, não funciona assim. É outro segredo que não conta as pessoas. A vida social não funciona dessa maneira. Não se a gente quiser viver minimamente de forma harmônica. Muito bem. E não se percebe isso. 5 minutos pra gente encerrar o programa. Não sei se a Bianca quer contribuir, colocar mais alguma coisa. Rafa. Então, nessa ideia que o Hector falou, da pessoa se expressar nas mídias, eu percebo que nas mídias elas se sentem mais à vontade de colocar aquilo que elas supostamente sentem, né? Botar ali o seu preconceito. Mas quando a gente pega, senta, vamos conversar sobre direitos humanos, ela fica simplesmente outra coisa, parece que é uma outra pessoa. E a gente viu isso agora recentemente no caso da Marielle. Isso.
né? Exato. Mas De isso várias é- pessoas é colocando isso. E aí tem toda uma organização dizendo, ó, mandem prints, mandem né, Mas isso todas é- as denúncias, porque a gente vai entrar com processo, porque isso sim é crime. Parece que as pessoas imaginam Isso é que entram num outro mundo. É fruto né? de um evento, de um efeito que chama, acho que é efeito de turba, tem um nome específico, assim, científico, que é como as pessoas se comportam quando estão em grandes grupos de pensamento unitário. E o que tu vê na internet ali, na verdade, é uma área em que as pessoas têm uma sensação de impunidade, Tem. tá? Porque acham que tu pode falar o que tu quiser ali, que tu não vai ser responsabilizado juridicamente. Tá? E ao mesmo tempo elas se encontram em grandes grupos que elas não se encontrariam se estivessem na vida real, porque tu não conhece aquela quantidade real de pessoas que tem no teu Facebook, no teu Twitter, ou seja onde for. Tu tá te relacionando com pessoas do mundo inteiro, de diversos lugares do país, às vezes em grupos ali, tipo, sei lá, um grupo de apoio ao Bolsonaro, vamos botar, por exemplo. Acontece Tem gente do muito. Brasil inteiro e tu tá num lugar específico ali onde tu vai poder despender o teu ódio com apoio de milhares de pessoas. Tu não faria isso na tua quadra, discutindo com o teu vizinho. Tu não teria todo esse apoio. E aí as pessoas acabam se inflamando mais. Sabe? Tipo, tu gera um sentimento assim de se impor, de Sim. conseguir se gritar, sabendo que tu vai ter pares contigo pra te defender, pra gritar junto quando alguém Até te que não atacar. é tão feio que eu tô fazendo. Exatamente. Sim, tem respaldo, Até que tem, não é tão reprovável. te dão legitimidade a partir desse respaldo, desse apoio, né? E acho que vem bem dentro disso que a Ianca tá trazendo, né? A comoção e a forma como isso é colocado nas redes sociais, né? É meio assustador. Eu percebo que os direitos humanos está diminuindo na nossa situação atual e o discurso de ódio está aumentando. Nossa, sim. Tá. Ontem vi algo dentro dessas provocações assim de internet, mas dentro dessas que a gente, enfim, compreende como partes do processo assim de conscientização, né? Dizendo, tipo, uma criança perguntando pro pai, se nós matarmos todos os bandidos, teremos só cidadãos de bem, né? E aí o pai dizia, não, teremos só assassinos. Então fica, né? Aí, ó, o Aldous Huxley, aquele livro que eu dei, O Admirável Mundo Novo, ele traz uma experiência muito legal, em que ele coloca só os alfas dentro de uma ilha, assim, e não funciona. E aí eles perguntam pra ele por quê, né? Tipo, não tem como, quando tu tem todo mundo ali, todo aquele monte de cidadão de bem, tudo num único lugar, disputando poder, e nenhum deles quer fazer nenhum outro tipo de trabalho, a não ser disputar o poder e liderar. Não dá certo. Então, e entra nessa provocação que o Hector fez. Mas o que vocês estão fazendo vivendo em sociedade? Sei lá, vão pra um lugar, viver sozinhos, se isolem, mas não, queremos viver em sociedade e penso que precisamos viver em sociedade. Então vamos colaborar. Quem olhar de fora vai ficar com vergonha do que nós estamos fazendo hoje. Com certeza vai. Né? Gente, 1 minutinho pra meio-dia. A gente já tá ouvindo? Stone Temple Pilots com Plush. Plush, tá certo. Tá aí, acho que fica a fala da Ianca na finaleira, que foi direitos humanos é luta, é isso aí. Tem que lutar. Acho que foi bom. Agradecendo a presença de vocês. Obrigado. E muita força para seguir tocando, organizando o CRDH. Sabemos que tá cada vez mais difícil, né? Como a Ianca bem disse, cada vez parece que temos menos direitos e mais fascismo, né? Então é luta mesmo. E que vocês têm muita força para essa luta, tá? Que o Paralelo tá sempre junto nessa luta aqui e contando sempre com quem nos assiste, com quem nos ouve, que pauta o Paralelo também com a gente, para que essa luta tenha muito mais força e seja muito mais coletiva. Ocupar os espaços de resistência, né? É Isso aí. Perfeito, então. Agradecendo a todos e todas que nos ouvem, nos assistem. Amanhã é quarta-feira e a gente tem mais Paralelo e ficamos por aqui hoje. Uma ótima tarde. Valeu.